Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é dedicado à resolução daquela atividade que vocês fizeram pela plataforma do Google Forms. Alguns de vocês me perguntaram como se resolvia algum exercício, eu estou postando hoje, já que amanhã é feriado, a gente não vai ter a nossa aula ao vivo de álgebra. Lembro que essas questões elas aparecem em ordem aleatória, então para mim provavelmente vai aparecer diferente da ordem do que apareceu para você, mas as questões são as mesmas. Tá bom, né? Essa equação biquadrada apresenta. Como que eu sei que é uma equação biquadrada? Porque ela tem um número, nesse caso o x elevado à quarta, tem outro x elevado ao quadrado. A equação biquadrada é uma equação de quarto grau incompleta. A sugestão que eu dou para você lembrar é que x à quarta é x ao quadrado elevado ao quadrado. Isso é x à quarta. Menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, a sugestão que eu dou para vocês, troca o x ao quadrado por outra letra. Por exemplo, por y. Aí, o que vai aparecer? Esse termo daqui é y e esse termo daqui vai ser y. Então, vai ser y ao quadrado menos 5 vezes y mais 4 igual a zero. Soma e produto, dois números que a soma é menos 5 e o produto é mais 4. Para o produto ser positivo, os sinais têm que ser iguais. Então, vai ser os dois negativos para a soma ser negativa, y menos 4, y menos 1. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, e menos 4 mais menos 1 dá menos 5. Boa. Equação produto, um dos dois tem que ser zero. Se y menos 4 for zero, o y dá 4. Se o y menos 1 for zero, o y dá 1. Se você parar aí, você vai falar que tem duas soluções, mas você não pode esquecer de voltar, porque a gente está querendo achar o x. Olha aqui como que a gente acha o x. Você não falou que x ao quadrado é y? Então, x ao quadrado pode ser 4, ou x ao quadrado pode ser 1. Que número ao quadrado dá 4? Mais ou menos a raiz de 4, mais ou menos 2. Que número ao quadrado dá 1? Mais ou menos a raiz de 1, mais ou menos 1. Então, em ordem crescente, mantém nosso padrão de elegância, são 4 soluções inteiras, sendo 2 positivas e 2 delas negativas. Ok? Tá bom. Próximo. A solução da equação irracional. Eu tenho que me livrar da raiz. Como que eu posso me livrar da raiz? A operação que desfaz a radiciação é a potência. Eu posso elevar esse primeiro membro ao quadrado e esse segundo membro ao quadrado. A minha ideia é cortar essa raiz com esse quadrado. Só que lembra que nem sempre isso acontece. Por isso, na equação irracional, eu preciso verificar. Então, a equação irracional original é raiz de 2x mais 3 igual a 6 menos x. Se eu, de fato, elevar ao quadrado, eu tenho que elevar o membro inteiro ao quadrado. A raiz ao quadrado, segundo membro ao quadrado. Eu espero que corte. Eu não sei se vai acontecer sempre, mas pode ser que aconteça. Vou cortar a raiz com a potência. Aqui é trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Cheguei numa equação de segundo grau, vou passar tudo para o lado de lá, porque o x ao quadrado está para cá. Então, vou começar aqui, x. Opa! Então, o meu objetivo vai ser zerar aqui, ó. X ao quadrado, menos 12x. Esse 2x que está aqui positivo vem negativo, vem subtraindo. Mais 36. Esse 3 que está positivo vem subtraindo, igual a zero. Então, vai ser x ao quadrado, menos 12 menos 2, menos 14x, mais 36, 35, 34, 33, mais 33. Se eu tentar somar produto, 33 é um número que tem poucos divisores, né? É fácil. Pensa, a soma tem que ser menos 14 e o produto mais 33. Para o produto ser 33 é 3 vezes 11, só que no caso 2 negativos, que a soma é negativa. Então vai ficar x menos 3,
x menos 11. Quer fazer por Bhaskara? Quero dizer não Bhaskara, também não tem problema nenhum. Um dos dois tem que ser 0, para o x menos 3 ser 0, o x tem que ser 3, para o x menos 11 ser 0, o x tem que ser 11. Então quer dizer que a solução é 3 e 11, é isso? Não, porque lembra que equação irracional precisa verificar. Eu sei que essa resposta aqui, menos 3 e menos 11 não é, menos 3 e 3 não é, nem 0 e 3. Ou é só o 3, ou é o 3 e 11. Para isso que a gente verifica. O 3 precisa dar certo por causa da alternativa, né? Como que a gente verifica? Troca o x por 3. Volta na equação original. É raiz quadrada de 2 vezes x mais 3 igual a 6 menos x. Só que o x é 3. Se x é 3, 2x, 2 vezes 3 é 6. 6 mais 3 dá 9. Raiz de 9, 3 é igual a 3. Verdade. Então, x igual a 3 é um valor que vai para o conjunto solução. E agora x igual a 11. Vamos testar para o x valendo 11? Tá bom. Vou trocar lá na raiz. Vai ser a raiz quadrada de 2x mais 3 igual a 6 menos x. O x é 11. 2 vezes x, 2x é 22. E aqui dá 11, que é o valor do x. 22 mais 3, 25. Raiz de 25 dá 5. 6 menos 11 dá menos 5. 5 é igual a menos 5. Isso é uma grande falácia, um grande atrevimento. Então, 11 não é solução da equação irracional. 11 é solução da equação de segundo grau, dessa equação aqui. Mas da racional, não. Portanto, a solução, conjunto solução, vai ser só o 3S igual a 3 entre chaves por ser conjunto. Tá bom. Próximo. Qual que é a soma das raízes da equação de segundo grau abaixo? Algumas pessoas vieram me perguntar, porque essa não dá pra fazer soma e produto, porque O é 2, soma e produto só funciona se O for 1. Então, tentaram resolver usando a fórmula que não é de Bhaskara. Se você tentar fazer delta b quadrado menos 4ac, vai ser menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 7. Isso dá 36, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 7, 56. Esse delta dá negativo. Significa que a solução não tem raízes? Não. Significa que a solução não tem raízes reais. Por quê? Quando eu vou usar a fórmula que não é de Bhaskara, uma hora vai ser menos b mais ou menos a raiz do delta. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada de menos 20. Ela existe? Existe. Ela só não é real. Ela não pertence ao conjunto dos reais. Ela é aquele tipo de número que a gente chama de número imaginário. Então, não é porque que a gente não consegue achar, quero dizer, né, eu consigo achar, não é porque você não consegue achar que ela não existe. Ué, mas eu dei um problema aqui, não dá pra fazer pra vocês? Claro que eu dei que dá pra fazer. Porque eu não tô perguntando quais são raízes, eu tô perguntando qual é a soma das raízes. E eu coloquei o delta negativo de propósito, porque você não precisa saber quais são as raízes para saber qual é a soma das raízes. Tem uma fórmula. Oh, meu Deus, eu risquei. Tem uma fórmula para a soma das raízes, que é só fazer menos b sobre a. Tá na videoaula que eu gravei. O b é o número que acompanha o x, menos 6. O a é o termo independente, que é 2. 6 dividido por 2, a soma é 3. Então, era vir aqui responder 3. Só isso. Pronto, acabou. Não precisa achar as raízes para descobrir qual é a soma delas. Tá bom. Próximo probleminha. O esquema abaixo mostra o número de entrada n é transformado em outro número de saída r, parecido com função que a gente viu na última aula. Uma aluna do primeiro ano, muito dedicada às aulas de álgebra, percebeu que ao digitar certo número de entrada n, o valor de saída r era o dobro de n. Então, quer dizer que esse valor aqui, este r, é o dobro de n. Qual é esse número n? Está pedindo para digitar uma resposta. Não dá para montar uma equação? Olha aqui a equação que dá para montar. N, primeiro passo, subtrai 1. Então, n menos 1. Esse resultado que sai, você precisa levar ao quadrado. Então, tudo isso
eleva ao quadrado. Depois de elevar ao quadrado, você soma 3. E na hora que você soma 3, você obtém 2n. Então, olha a equação aqui montada pra gente. N menos 1 ao quadrado mais 3 igual a 2n. Desenvolveu o trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos, às vezes, o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais 3 igual a 2n. Passar tudo para o lado de cá. Opa, esse 2n que está positivo, quando vem para cá vem negativo. Então vai ficar menos 4n mais 4 igual a 0. Dá para pensar em dois números que, quando você multiplica, dá 4 e quando você soma, dá menos 4. São iguais, né? N menos 2 e N menos 2. Quando isso acontece, é porque essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. Se fizer pela fórmula de Bhaskara, o delta dá 0, é uma raiz dupla. Então, aqui o N igual a 2, ou com outra opção, o N igual a 2. Né? Então, o N com certeza é 2. Então, aqui você vai vir, qual que é a resposta que você vai colocar? 2. Era só isso. Tá bom. Próxima questão, identifica as soluções da equação. Essa daqui, eu tô quase forçando você a usar a fórmula que não é de Bhaskara, né? Soma e produto é difícil, porque a soma é menos 5 raiz de 2 e o produto é 12, envolve raízes. Então é só fazer a fórmula. Vou separar A, quem acompanha x ao quadrado. B, quem acompanha x menos 5 raiz de 2. C, termo independente, 12. Delta, ou discriminante, b quadrado menos 4ac. Menos 5 raiz de 2. Já ia pondo raiz de 12. Menos 5 raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c, que é 12. Menos ao quadrado dá mais, 5 ao quadrado dá 25, raiz de 2 ao quadrado dá 2. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 12, 12, 24, 36, 48. Então, esse delta vai ser 50 menos 48. Esse delta é 2. Agora a gente acha o x. Pleno. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos 5 raiz de 2 dá 5 raiz de 2. Mais ou menos a raiz de 2, sobre 2 vezes o a, que é 1. x1. Vou somar 5 raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2. 5 raiz de 2 mais raiz de 2 dá 6 raiz de 2, que dividido por 2, 3 raiz de 2. x2, 5 raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2, que é 4 raiz de 2 sobre 2, que é 2 raiz de 2. Pronto. Solução, 2 raiz de 2 e 3 raiz de 2, que aqui no meu era a alternativa A. Certo, pessoal? Próximo. Ao resolver uma equação de segundo grau e obter o valor do discriminante. O que é o discriminante? É o delta, né? Que a gente representa pela letra grega delta. Se esse discriminante der um valor negativo, a gente acabou de falar, essa equação tem duas raízes reais distintas? Não, a condição disso é para o delta ser maior que zero. Tem uma raiz real dupla? Não, a condição disso é para o delta ser igual a zero. Então, se o discriminante é negativo, significa que ele não tem raízes reais. Por quê? Porque na hora que eu faço x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, quando vai fazer a raiz quadrada de um número negativo, isso não existe no conjunto dos reais. Por isso, quando você resolve uma equação nos reais e o delta da negativa, a solução é vazia. Tá? Pronto, acabou. Próximo. Considere a equação literal na incógnita x. X é letra, o resto é número. Obtenha seu conjunto de solução. Uma equação de segundo grau, está bem divididazinha. O que acompanha x ao quadrado é 1, o a vale 1. O que acompanha x, que é o menos, que acompanha x é o b, é menos 2a. E o c, que é o termo independente, a quadrado menos b quadrado. Discriminante representado pela letra grega delta, b quadrado menos 4ac. O b é menos 2a ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c entre parênteses, pelo amor de Deus, que é isso daqui. Menos ao quadrado dá mais, 2a ao quadrado dá 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, e esse menos 4 eu vou distribuir.
Menos 4 vezes a ao quadrado e menos com menos mais 4b quadrado. Repara que 4a quadrado corta com menos 4 ao quadrado. Para esse delta sobra 4b quadrado. Vou achar o x menos b mais ou menos a raiz desse delta sobre 2a. O b é menos 2a. Menos 2a dá 2a positivo, mais ou menos. A raiz quadrada de 4b quadrado é 2b sobre 2 vezes o a, só que esse a vale 1 sobre 2. x1 vai ser 2a mais 2b sobre 2. Eu não posso simplesmente cancelar esse 2 com esse 2, porque aqui está somando. A operação, eu poderia fazer se estivesse multiplicando. O que eu posso fazer é dividir tudo por 2 e vai sobrar a mais b. x2 vai ser 2a menos 2b sobre 2. E se você dividir tudo por 2, vai sobrar a menos b. Isso que é uma equação literal. O a mais b sente como é número, então trata como se fosse número. Qual que é a alternativa aqui? A mais b e a menos b. Esta alternativa aqui. Beleza? Próximo. A equação fracionária abaixo possui duas raízes. A diferença entre essas raízes. Pois bem, tem vários jeitos de resolver esta equação fracionária. Um dos métodos, por exemplo, é tirar o MMC de tudo, aceito assim. Aqui nesse caso dá até para multiplicar em cruz, porque só tem um termo aqui e um termo aqui. Mas como eu fiz na última aula, eu tirei MMC, que é x que multiplica x mais 2. X que multiplica x mais 2 dividido por x, ó, o x vai cortar, sobra o x mais 2 vezes o que está em cima, que é o 2. Então, aqui em cima vai ser 2 vezes x mais 2. Igual. Agora, do lado de lá, x mais 2 dividido por x mais 2, corta o x mais 2, vai sobrar o x, vezes o x menos 1 que está aqui em cima. Então, vai ser x vezes x menos 1. Como eu tirei MMC de tudo, examinador eu posso cortar, sobrou só o numerador, que aqui em cima, vou fazer já a distributiva, está sobrando 2x mais 4, igual x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. Eu vou passar tudo para o lado de lá, porque o x ao quadrado está ali positivo. Então, é x ao quadrado menos x, esse 2x vai negativo, esse 4 vai negativo, igual a 0. Então, é x ao quadrado menos 3x menos 4, igual a 0. Consegue falar para mim dois números que somados dão menos 3 e multiplicados dão menos 4? Quais? Já pensou? É menos 4 e mais 1. Então, a solução disso, ou o x é 4, ou o x é menos 1. Então, tem essas duas possibilidades. Só que ele quer, veja bem, ele quer a diferença é a conta de menos entre o maior e o menor desses números. Então, quanto que é 4, que é o maior, menos o menor, que é menos 1. Então, essa diferença é 5. Fácil? Tá bom. Resolvendo equações de segundo grau. Próxima, a forma fatorada. É tudo que eu estou fazendo até agora. Como que é a forma fatorada? Escolhe dois números que a soma é 8 e que o produto é menos 9. Para o produto ser negativo, os sinais têm que ser diferentes. Olha aqui, já achei. É a última alternativa. Aqui na última alternativa, quando você soma 9 positivo, ficou feio, 9 positivo com 1 negativo, tá assim, x mais 9, x menos 1. Quando você soma 9 positivo com 1 negativo, dá 8 positivo. E quando você multiplica, dá 9 negativo. Pronto. Só fazer o que a gente tem feito o tempo todo. Última, qual que é o produto das raízes da equação abaixo? De novo, essa é outra equação que propositalmente eu pus o delta discriminante negativo. Significa que não tem raízes reais.
Existem raízes? Existem, só que elas são imaginárias. Dá para achar o produto dessas raízes? Dá. Eu sei? Sei. Você sabe? Achando as raízes? Ainda não. Mas você não precisa achar as raízes. Tem uma fórmula que acha direto o produto. Se você lembrar daquela videoaula que eu fiz some o produto das raízes, o produto é C sobre A. Lembra, a soma das raízes é menos B sobre A, né? Que é x1 mais x2. E o produto das raízes é C sobre A, que é x1 vezes x2. Quem que é o C? Quem que é o termo independente? 12. Quem que é o A? Quem que acompanha x ao quadrado? 3. Então não importa quais são as raízes, não importa se são imaginárias, se são reais, se são irracionais, o produto é 12 dividido por 3, esse produto vai ser 4. Tá? E não esqueçam de escrever nome, número, série, porque a partir disso que eu vou validar quem fez ou não, ou talvez esse não vale a nota, algum próximo vale a nota. Tá bom? Pessoal, foi um prazer. Qualquer dúvida me escrevam por e-mail luan@colégiosionipiranga.org.br. Bom feriado, bom final de semana, até segunda-feira.